sala eu falo um pouquinho mais do nosso curso. E antes disso, eu queria dar a aula. Então, hoje eu tenho algumas dicas essenciais e importantes para você conseguir destravar no espanhol. Ou para você começar, de alguma maneira, a falar o espanhol. Repara bem, o espanhol, assim como o português, o italiano, o francês, são línguas latinas. Então, são línguas um tanto parecidas. É um tanto mais simples, mais fácil para uma pessoa que sabe português aprender o espanhol. Porque a grande maioria das letras que tem em português tem em espanhol. Letras, sons, talvez até mesmo algumas expressões, alguns substantivos, né? São bem parecidas. Mas ao mesmo tempo que são bem parecidas, são bem diferentes também. Eu já tratei aqui nas outras aulas algumas coisas que diferem bastante o espanhol do português. E são várias coisas. Mas de sonoridade é algo que é bem parecido. Então, para uma pessoa que fala português, é bem simples ela poder pronunciar o espanhol, beleza? E para você que quer começar de algum jeito a pronunciar o espanhol da maneira correta, para você não ter medo de errar, ou para você também, se errar, você aprender com os seus erros, eu trago para vocês essa querida aula aqui que nós vamos ter hoje. Então, vamos começar ela. Aqui o pessoal está falando, estou ouvindo bem, então tá certo. Se estão ouvindo bem, vamos começar. Tem aqui uma apresentação para vocês, assim como nas outras aulas também. Essa aula eu vou ministrar para vocês por meio desse PowerPoint, e também falando bastante, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar e gosta de reforçar minhas ideias. Eu não vou colocar um texto gigantesco aqui nos slides para vocês lerem, porque senão vocês vão ter sono. O que eu quero é que vocês olhem para mim e entendam qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês, né? Então, bem-vindos. Assim como eu já falei das outras vezes, bem-vindos significa bem-vindos. E como melhorar a pronúncia do espanhol? É bem simples. Como que você melhora a pronúncia do espanhol? Estudando. Aê, tchau, tchau, gente. Muito obrigado por assistir a aula de hoje. Brincadeira. Não é somente você estudando. Tem algumas técnicas, tem alguns macetes para você fazer isso. Se fosse somente estudar, você sentar, abrir um livro e sai o espanhol assim, simples, você não ia precisar de curso, não ia precisar de professor. Na verdade, não ia existir nenhum tipo de ciência, nenhum tipo de matéria no mundo, né? Não ia existir matemática, não ia existir física, ia só existir o pessoal que só escreve livro e você fica tentando reproduzir aquela fórmula mágica desde sempre e tal. Só que a vida não é tão exata assim, a vida não é uma fórmula matemática. A vida, ela é algo um tanto mais, como posso dizer, um tanto mais inexato, é um tanto mais humano. Como é um idioma, você tem que saber os chavões, as expressões, os sons que o idioma ele quer representar para você. O espanhol ele representa diversos sons, assim como o português também. Posso até mesmo falar que o espanhol ele tem tantos sons quanto o português, só que ele tem menos, porque o português tem alguns sons a mais que ganhamos das línguas nativas aqui do Brasil. Temos algumas interferências, digamos assim, ou temos alguns ganhos das línguas nativas, do Tupi-Guarani, dos Gês, e assim por diante das outras línguas indígenas. Então temos um tanto mais de sons. O espanhol é um pouco mais enxutinho em relação aos sons. Mas o negócio não é somente o espanhol. O negócio também é você saber falar. Repara, você fala bem? Será que se você começar a falar em público, você vai conseguir passar a mensagem que você está querendo passar? Será que quando você conversa com uma pessoa, você consegue passar uma mensagem clara? Será que você consegue ser exato, claro para aquela pessoa? Se sim, ótimo. Se não, eu posso tentar te ajudar um pouquinho aqui nessa aula de espanhol. Olha só, 3 coisas para vocês, que está aqui no slide. Como falar espanhol sem gaguejar ou enrolar? Como falar sem medo de errar? E também, como se comunicar com melhor eficácia. Então, é meio que uma aula de espanhol, é uma aula de oratória aqui. Vamos lá ver como que a gente pode melhorar o nosso idioma. O espanhol, como você sabe, existem diversos países que falam espanhol. Tem o México, a Espanha, Costa Rica, Honduras e outra porrada de país por aí que fala espanhol. O espanhol, ele é uma língua que tenta ser padrão em todos esses casos. Só que foneticamente, ou seja, em relação ao som, o espanhol não é padrão. Uma pessoa que fala espanhol
lá do México, ela pode pronunciar algumas palavras diferentes de uma pessoa que fala espanhol ali na Argentina. E também de uma maneira diferente que uma pessoa lá da Espanha. É fato isso. Não é foneticamente padrão. É gramaticalmente padrão. Então, por isso que uma pessoa lá do México consegue se comunicar com muita eficácia com uma pessoa aqui da Argentina, do Uruguai. Porque eles falam o mesmo idioma. Mesmo que uma palavra ou outra pareça um pouco diferente. Eles conseguem se comunicar e com muita eficácia. Quando eu falo que o espanhol não é foneticamente padrão, significa dizer que as pessoas em diferentes lugares que falam espanhol pronunciam letras e palavras de maneiras diferentes, tá certo? Um exemplo disso pode ser o pronome eu. Eu, em espanhol, é yo. Algumas pessoas de alguns países pronunciam o yo como yo, tá certo? E não tá errado, tá certo. Se uma pessoa que, por exemplo, aqui na Argentina, for lá para Costa Rica, que é mais comum eles falarem yo, eles vão conseguir se entender, eles vão conseguir bater papo, vão conseguir falar uma coisa com o outro, né? Aí eu posso até mesmo falar para vocês assim, talvez surja para vocês essa questão na sua cabeça. Se o espanhol não é foneticamente padrão, quer dizer então que eu tenho que aprender a falar o espanhol do lugar que eu quero ir. Nossa, eu quero ir para Cuba, eu vou ter que aprender a falar espanhol cubano para ir para lá, porque talvez eu não vou conseguir me comunicar bem. Realmente, não precisa ter pânico. O que você precisa realmente é você somente aprender espanhol, tá certo? Que nem eu falei, o espanhol ele é padrão gramaticalmente. O que muda da gramática do espanhol de um país para o outro é muito pouca coisa. É uma ou outra conjugação verbal, só que isso daí é o de conhecimento geral, porque é uma regrinha ou outra que todo mundo já sabe. Então, por exemplo, seu sonho é ir lá para o México, aí você começa a estudar aqui com a gente, e você fala para mim, nossa, Vitor, qual que é o espanhol que você me ensina? Eu te ensino espanhol. Não é espanhol da Espanha, espanhol da Argentina, espanhol do Uruguai, eu te ensino espanhol. Com o espanhol que eu te ensino, você vai poder ir para o Peru, vai poder ir para Colômbia, para Venezuela, para o Equador, para Honduras, para Cuba, para os Estados Unidos, para todo lugar que falar espanhol, tá certo? Eu falei Estados Unidos aqui porque lá tem uma presença latina muito forte. Não é somente o inglês lá, que o pessoal fala. O inglês é a língua oficial dos Estados Unidos, só que o espanhol é muito forte por lá, tá certo? Eu recomendo vocês um dia irem para a Flórida, se vocês tiverem condições financeiras. Vai para lá, que você vai ver que você talvez não fale inglês. Ou você vai falar português, ou você vai falar espanhol. Vai por mim, nos Estados Unidos. Tá certo? Bom, para você melhorar um pouco a sua dicção, ou seja, a maneira que você fala as palavras, existem alguns exercícios básicos. Você pode fazer algum aquecimento de voz, assim, ou você pode ficar um tempo, como que é mesmo? 10 segundos sem respirar, e respirar muito fundo, como se você fosse uma grávida, assim, que tá tendo um bebê, e depois falar algumas palavrinhas, assim, para você aquecer a voz. Isso dá certo? Dizem que sim. O pessoal lá que é da oratória fala, se você falar algumas palavras, patacá, petequé, essas coisas assim, você vai aquecer sua voz fica melhor. Tanto que antes de você ir num show, um cantor, quando ele vai começar a cantar, ele faz o aquecimento de voz, ele lá, essas coisas assim. Ajuda ele a atingir notas mais altas ou notas mais, quer dizer, notas mais agudas ou notas mais graves, né? Dependendo do caso. Para vocês, será que isso funciona também? Talvez. Eu não vou te ensinar a você afinar a sua voz. Eu vou te ensinar uma coisa bem simples assim, que é a sonoridade das letras no espanhol. E como você pode falar elas da melhor maneira, ok? Então, eu tenho aqui, nesse slide, algumas palavrinhas. Vamos tentar falar elas de uma maneira bem pausada para você conseguir pegar o som dessas sílabas e dessas letras, tá certo? Vamos lá aqui. A primeira palavra que a gente tem aqui é a palavra libro, ok? Libro significa livro. O que muda do espanhol para o português aqui nessa palavra é somente a letra B e a letra V. Bem legal isso, bem observado. Agora tenta falar com você mesmo aí. Tenta falar libro. Tenta falar no seu ritmo, na sua voz, da maneira que sai mais suave para você, da maneira que sai melhor para você. Vai tentando. Libro, ok? Da próxima palavra temos aqui
coche. Coche significa carro. Se você é uma pessoa que tem um conhecimento prévio do espanhol, você sabe que existe a palavra carro em espanhol. Só que eu preferi colocar o coche aqui, tá certo? Não tá errado, são sinônimos. Então, coche. Coche. O che ali é tipo o che que os gaúchos falam aqui no Brasil. Bate. Então, coche. Coche. Tá certo? A sonoridade é coche. Mais uma palavra aqui, e essa aqui é um padrão bem interessante do espanhol. Parece que quase todas as palavras do espanhol que terminam com I ou N, no português tem aquela terminação A, T, O. Por exemplo, avión. Avión, que significa avião. Repara como eu falei avión. Avión. Vou separar as sílabas. Avión. Aí você vê ali, você fala, nossa, mas Vitor, tem um V, você falou B, você falou abion. Eu não falei abion, eu falei abion, tá certo? O V do espanhol, ele tem um som bem parecido com o nosso B, só que não é o som do nosso B. Existe a diferença entre um e outro. É um som bem parecido, tá certo? Então, quase todas as palavras que você vê com V no espanhol, você vai pronunciar elas como se fosse um B, tá? Como se fosse um B. Eu não falei que é. Beleza? Avión, transación, que significa transação. Repara, outra palavra aí que termina com ion no espanhol e no português fica ão. Outra palavra aqui, ó. Trabajo. Mais uma vez. Trabajo. Que significa trabalho. Repare em cada uma das sílabas. Trabajo. Aí você olha e você fala, meu, é um J ali. Por que não foi trabalho? Porque realmente esse som do nosso J do português, ele é um som que não existe no espanhol, tá? Ele pode até parecer um outro som do espanhol, só que eu vou falar isso daí mais pra frente, tá certo? Por enquanto, o som do J aqui nessa palavra é como se fosse um som do nosso RR. Aquele RR assim que você fala, por exemplo, da palavra carro. Carro tem aquele RR assim, e tem aquele som. Ro, ou seja, carro. Mesma coisa aqui nessa palavra. Então é trabalho. Beleza? Significa trabalho. Quase todas as palavras... Não, quase todas não. Todas as palavras que você vê com J no espanhol, você vai pronunciar dessa maneira. Um exemplo aqui de cabeça que eu falo para vocês é a palavra jamón. Jamón significa presunto. E ela escreve J-A-M-O-N, tá certo? Então, jamón. Eu vou escrever aqui nos comentários. Jamón. Jamón. Essa palavra significa presunto. Olha aqui, eu não tava vendo os comentários, tô ouvindo bem. Vale a pena escolher o sotaque de um país para se identificar. Olha, o Maurício ele tem uma pergunta muito interessante aqui. O Maurício falou, vale a pena escolher um sotaque de um país para se dedicar? Depende. Se for o seu sonho falar de um sotaque em si, vale muito a pena. Mas se você é uma pessoa que quer aprender espanhol em si e que gosta de absorver todos os sotaques possíveis e todas as sonoridades que o espanhol tem ao redor do mundo, aí não vale, né? Eu gosto de aprender o espanhol puro, digamos assim. Eu gosto de aprender o espanhol de todos os lugares. Eu gosto de aprender o espanhol lá da Espanha para ver como que é as palavras. Gosto de ver também qual que é o espanhol daqui da América Latina, qual que é do Caribe, sabe? Mas é por curiosidade, não é porque eu quero usar. O espanhol que eu uso é o mais padrão possível. É um espanhol que a pessoa vai me entender e com muita eficácia, beleza? Então, respondendo a sua pergunta, Maurício. Se alguém tiver alguma outra pergunta, por favor, pode fazer aqui nos comentários. Não tenham medo de perguntar, eu vou tentar responder todas as perguntas, tá certo? Continuando aqui nas minhas palavras, temos a próxima palavra que é escuela. Vamos de novo. Escuela, que significa escola, tá certo? Talvez essa palavra aqui seja um tanto transparente. A próxima, teléfono. Teléfono, que significa telefone. Aqui vai uma particularidade aqui do espanhol para vocês.
No português, quando nós temos um acento agudo em alguma palavra, quer dizer que a sílaba que está aquele acento é a mais tônica. Então você vai falar com um som mais aberto, tá? Por exemplo, a palavra pajé tem aquele último E acentuado. Então você não fala pajé, você fala pajé. Só que o som de E não existe no espanhol. As letras têm um som mais fechado. Então, telefono, não teléfono, tá certo? Vamos devagar. Telefono. Beleza? É bem simples. As palavras que eu peguei são bem simples. Agora, o nome aqui do país dos nossos irmãos, que é Argentina. Ou seja, Argentina. Certo? Não é Argentina, que nem a gente lê aqui no Brasil. E sim, Argentina. O som do G nessa palavra aqui, ele tem um som parecido com o J do espanhol também, que é o som daquele RR que é do nosso português. Beleza? Então, trabalho Argentina. Tá certo? Aqui você pode presenciar algumas particularidades do espanhol. Algo que existe bastante no espanhol são letras assim com um som parecido. Beleza? E do último exemplo aqui, ó, futebol. Beleza? Então, devagar. Futebol. Futebol. Você não fala futebol. O T é como se ele fosse uma pausa. Então, futebol. Futebol. Que significa futebol. Tá certo? Outra vez, o U ali, ele é acentuado, só que não significa que é um fu. É um fu, beleza? Um fu mais suavinho, tá certo? Então, aqui a gente pode ver a sonoridade de algumas letras e também de algumas palavras, tá? Se você estivesse perguntando sobre esse negócio de som, sobre talvez formação de palavra e tal, eu trago para vocês o próximo slide. Uma pequena revisão aqui só para lembrar umas coisas para vocês, para tudo ficar um tanto mais claro. Relembrando então, o que é som? Som é algo que você consegue ouvir. Ótimo. Quais letras que representam sons, tanto no português quanto no espanhol? As vogais são essas letras. Vogais são A, E, I, O, U. Essas são as letras que representam um som próprio, tá certo? As consoantes são letras que não têm um som próprio. Para você ter um som numa consoante, você tem que acrescentar uma vogal na frente dela. Aí, quando você acrescenta uma vogal na frente de uma consoante, você tem algo que é conhecido por sílaba. Que nem ali no slide estou mostrando para vocês. Ó. Falei das vogais, das consoantes e as sílabas. Sílaba é o quê? Consoante mais vogal. Então, C mais A significa K. S mais A significa as. Então, juntando essas duas sílabas, tem a palavra casa no português, tá certo? Tem a palavra também, quando junta B-A-N-A-N-A, banana. A palavra legal, quando junta L-E-G-A-L, legal, tá certo? Então, juntando as consoantes e vogais, você forma sílabas. Juntando sílabas, você forma as palavras, tá? Vogal tem som, consoante não tem som. Sílaba tem som porque é uma consoante mais uma vogal, beleza? Agora, um pouquinho. Isso daqui não tá no slide, né? Um pouquinho de como você pode falar de uma maneira mais eficaz para as pessoas te entenderem no espanhol, tá certo? Só que antes disso, tem uma pergunta aqui, ó. O Marcelo. E o LL, professor? Depende bastante. Que nem eu falei para vocês, o espanhol não é uma língua, ela não é uma língua foneticamente geral, né? O que acontece? O som desse LL, ele pode ser parecido com o som do nosso LH, ou ele pode ser parecido também com o som do J do nosso português. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Essa palavra que eu coloquei nos comentários significa desenvolvimento. Você lê ela como desarrollo, desarrollo, tá certo? Ela parece que tem um som disso daqui, ó.
Parece que é esse som aqui. Parece que o LL tem um som de um DJ. Então, desarrollo. Beleza? Só que também, em alguns locais, as pessoas leem essa palavra como se fosse desarrollo. Desarrollo. Ou seja, é como se o LL tivesse o som parecido no nosso LH. Vê uma coisa, o espanhol é uma língua muitíssimo interessante, porque ela é uma língua geral, muitas pessoas falam ela, só que ela tem ainda suas particularidades. É isso que eu mais gosto do espanhol. O espanhol parece que é uma língua que eu aprendo uma coisa nova a cada dia. É uma língua bem ampla, é bem legal você aprender espanhol. O Vitor perguntou, tem curso completo, professor? Tem sim, eu vou falar do nosso curso completo aqui no final dessa aula, beleza? Aí eu já mato essas suas questões. Bom, voltando aqui ao que eu estava falando, como você pode se comunicar melhor seguindo essas minha pequena aulinha de sons aqui no seu espanhol? Você pode fazer uma coisa e começar fazendo isso agora, falando sozinho. Ah, esqueci de falar. Opa, deixa eu pular um slide aqui. Eu vou pular 3 slides, mas tudo bem. O que você pode fazer para começar bem? Você pode começar falando sozinho. O que isso significa? Isso daí significa que você, a partir do momento que você começa a anotar as minhas dicas, você começa a anotar aqui tudo que eu falei para você, você vai pegar isso e vai tentar falando sozinho, vai tentar treinando a sua dicção, vai tentar treinando o som das suas próprias letras. Quando você faz isso daí já é um plus aí na sua carreira do espanhol. É como se você pegasse e começasse a andar com seus próprios passos. É isso que eu faço com todos os meus alunos. A gente pega, eu pego os nossos alunos e eu tento deixar eles no nível mais avançado possível para que depois eles possam caminhar com suas próprias pernas, né? Então, para que depois eles possam andar e aprender as coisas por si sós. A partir do momento que eles não precisam mais de mim como professor, é o momento que eles podem tornar-se fluentes, tá certo? Então, falar sozinho é uma boa. Você fala sozinho? Isso daí não pode até ser um indicador assim de alguma esquizofrenia, algum problema psicológico muito louco. Só que falar sozinho é muito interessante uma pessoa que está aprendendo um idioma, tá certo? Então, senta lá na sua cama antes de você dormir, lembra de alguma palavra ou de outra, pega algum post-it que você escreveu e vai lendo lá. Por exemplo, a palavra que eu coloquei para vocês agora ali, o desarrollo. Pode falar desarrollo, desarrollo. Acrescenta isso numa frase. El desarrollo sostenible es muy bueno. Ou seja, o desenvolvimento sustentável é muito bom. E assim você vai ganhando cada vez mais vocabulário e cada vez mais você estuda, né? É uma maneira simples de você estudar. Eu faço bastante isso. Eu faço isso porque na parede do meu quarto é uma lousa. Então, uma coisa que eu aprendo, eu anoto lá. Tá certo? Então, todo dia quando eu acordo, eu vejo aquilo lá. Aí eu já tô internalizando. É a minha maneira de se internalizar alguma coisa, tá certo? Eu adoro essa pergunta que o Vitor fez agora. Quanto tempo por dia? Depende. O que vai atender às suas expectativas? Será que 5 minutos você consegue estudar? Sim. Será que em 8 horas você consegue estudar? Sim, também. Não coloca um tempo, não coloca um prazo determinado em algo que deva ser natural para você quando aprender um idioma, né? Repara, quando uma criança nasce, ela aprende o idioma que os pais dela estão inseridos, né? Naquela sociedade que os pais dela estão inseridos. Seja a criança nasce na China, na Espanha, no Japão, seja lá onde for. Quanto tempo será que uma criança consegue aprender um idioma? Desde quando é bebê até uns 4, 5 anos, talvez? Quanto tempo por dia ela tenta falar? Você já mediu isso já? Acho que ninguém tentou medir isso até hoje. Então, aprender idioma, como se fosse uma criança, é algo natural. É algo que eu sempre recomendo aos meus alunos. Aprendam como crianças. Aprendam de uma maneira que seja natural. Não coloca lá um relógio no lado da sua cama, fala, nossa, eu vou estudar 2 horas hoje. Pega o caderno lá, 2 horas de estudo, eu vou aprender bastante hoje. Não faz isso. Porque se você não conseguir aprender uma coisa, você vai ficar frustrado. E a partir do momento que você fica frustrado, você não quer continuar mais essas aulas, beleza?
Então, uma boa dica aqui para todos vocês, tá? Não coloca um tempo nos seus estudos, tá certo? Algo que eu ia falar aqui no outro slide que eu não falei, que é para você imitar. Como é que você imita alguém? Você vê uma pessoa que sabe falar espanhol, talvez um nativo, um professor, uma pessoa que você respeita muito, e você vê a maneira que ela fala, você vê a entonação da voz dela, você vê como ela fala as palavras, você vê a postura corporal dela, a postura das mãos, essas coisas assim. Como é que você consegue melhorar o seu aspecto de fala, o seu aspecto de fluência? Você tenta imitar aquela pessoa. Dessa vez eu falo para vocês imitarem alguém no bom sentido. Imitar a maneira que a pessoa fala para o seu próprio bem, para você aprender de uma maneira melhor, certo? Então, veja bem, é muito comum as pessoas assistirem séries, assistirem filmes aí que falam espanhol. Tem algumas séries muito boas aí, Netflix, no YouTube, tem filme aí que você pode colocar em espanhol também. Aí tem um personagem lá no filme, na série que você gosta bastante. Nossa, eu gosto bastante do Berlim, lá do La Casa de Papel. Ele fala de uma maneira muito clara para mim. A maneira clara que ele fala, eu tento imitar aquilo lá para que a pessoa que fala espanhol também consiga me entender da maneira que eu também entendo. Porque ele fala de uma maneira clara. Então, vou tentar ser tão claro quanto ele, tá? Eu não tô falando pra você se vestir que nem ele, colocar tudo que nem ele, ser ele em si. Eu tô falando para você tentar imitar o que ele fala, tá certo? Fica a dica aí. Ó, o Vitor perguntou aqui para mim, ó, como você aprendeu, professor? Dessa maneira que eu tô falando para vocês agora aí. Todas essas dicas foi da maneira que eu aprendi. Eu imitei uma pessoa, eu falei sozinho por muito tempo, eu estudei bastante também, só que eu não coloquei um relógio lá da minha cama para medir quanto tempo que eu ia estudar por dia. E andamos aí. Eu comecei a dar aula, fui contratado como professor e tô hoje aí com vocês. Ah, a maneira que eu aprendi. Essas dicas, então, são dicas que eu uso no meu dia a dia. Usava no meu dia a dia quando eu estava aprendendo, quando eu era aluno também, tá? É muito importante a maneira de abrir e fechar a boca e a respiração quando você fala em espanhol. Acho que isso daí é muito importante para todas as línguas. Porque nós não conseguimos fazer nenhum tipo de som se a gente não abrir nossa boca e se a gente não respirar. Porque o som vem de dentro da gente, ele passa pelas nossas pregas vocais, passa aqui pela nossa boca e ele sai. E a pessoa ouve o que a gente fala. Então, a maneira de você abrir e fechar a boca do espanhol e de você respirar é diferente do português. Então, com o tempo que você vai estudando, você vai percebendo essa diferença em si. Você vê que no português nós precisamos abrir um pouco mais a boca para falar algumas coisas. Porque aqui nós temos os sons mais abertos, nós temos sílabas tônicas, nós temos as palavras aí que veio do Guarani que a gente tem que anasalar muito som. Por exemplo, Anhanguera, Anhangabaú. Esse Anhan, eu tenho que nasalar esse som. Então, do português aí é um negócio bem doido de você aprender e de se falar. Do espanhol é diferente. Então, repara na maneira que eu falo espanhol no curso. Repara a maneira que o pessoal, em alguma série que você assiste, algum filme que você assiste, respira e fala. Vê qual que é a maneira que eles conseguem abrir a boca para exprimir um som de algo, tá? E também procura no Google aí sobre respiração num idioma. Vai ter diversos artigos muito interessantes que vão falar para você sobre a respiração nesse idioma, tá certo? Então, agora eu vou seguir a ordem correta dos... Ah, falando nisso, desse slide aqui, vocês gostam dessa série? Por questões autorais eu não vou falar o nome. Falar sozinho. A terceira aqui, ó. Essa terceira é a mais da hora. Faz um amigo hispanohablante. Você fala, o que é hispanohablante? É que fala espanhol. Então faz um amigo que fala espanhol. Faz um amigo aí no Amigo, no Facebook, vê aí, bota lá no Facebook Uruguai. Aí vai aparecer uma porrada de ditado do Uruguai, faz amizade com o homem lá, ou com a mulher, começa a conversar com ele, fala, olá, que tal? E tal.
A partir do momento que você vai treinando a fala, vai colocando tudo que você aprende no seu vocabulário ativo, é o momento que você mais aprende. Você aprende não escrevendo, não falando sozinho e não escutando, mas sim quando você tenta colocar tudo isso no seu vocabulário ativo. O que é vocabulário ativo? É o seu vocabulário do dia a dia. É o que você fala para as pessoas. Eu falo português porque eu tive um momento na minha vida, quando eu era criança, que eu estava aprendendo, e eu comecei a tentar falar com as pessoas em português. Eu fui errando, eu fui acertando. Aí as coisas que eu fui errando, eu fui afastando de mim. As coisas que eu fui acertando, eu fui repetindo. E é assim que você aprende idioma. O seu vocabulário ativo é a sua melhor ferramenta para aprender um idioma, tá certo? Uma dica para aumentar o vocabulário ativo de vocês. Lê uma notícia, vê lá uma palavra que você não sabe. Aí você pega essa palavra que você não sabe, procura ela no dicionário, pode procurar uma palavra só no Google Tradutor, mas contanto que seja uma só palavra, vê o que ela significa. Tenta formar frases com essa palavra, vai ser algo legal. Contanto que essas frases elas estejam corretas gramaticalmente também. Aí você tenta falar com o seu amigo hispanohablante aqui, que nem dá dica, e vê se tá certo o que você falou. Porque se estiver errado, ele vai falar, ó, isso daí tá errado, não é assim que se fala. Ou ele vai rir de você também. Mentira, não vai rir não, o pessoal é super legal lá do Uruguai. É assim que você vai tentar aprender um idioma. Errando, sim. Uma pessoa, ela tem que errar para aprender o idioma. A pessoa nunca vai conseguir absorver tudo da primeira vez, porque quando ela absorve algo, ela tenta falar. E a não ser que a pessoa... Existem pessoas aí também que absorvem muito bem algo que é ensinado para elas, né? Só que não é a maioria. Então eu também não sou parte dessa minoria aí que consegue aprender tudo de uma vez assim, rapidinho. Eu tive que ralar muito para eu aprender espanhol. Eu tive que ralar muito para aprender qualquer outro idioma que eu aprendi na minha vida. Eu tenho que ralar bastante para aprender japonês, porque o programa de espanhol online, ele faz parte da mesma empresa do programa japonês online. E eu estudo japonês também. Eu tenho que ralar sempre para aprender japonês, porque é uma língua bem diferente de português. É uma língua que demanda bastante tempo e bastante estudo para você conseguir chegar num ponto que você consiga se comunicar com eficácia com uma pessoa. Então, você faz um amigo hispanohablante, um amigo que fala espanhol, você tenta exprimir o seu vocabulário ativo, você se comunica e, cabum, você aprendeu espanhol. Parabéns, beleza? Então, essas aí são 3 dicas de ouro aí para você conseguir absorver as coisas da melhor maneira, para você conseguir estudar da melhor maneira. E a parte que eu falei para você de oratória. Eu falei de diversos elementos aqui, talvez você não tenha percebido. Eu falei para você falar devagar, tentar fazer o aquecimento de voz, ver a maneira que uma pessoa ela se porta a falar, para ver qual que é o vocabulário ativo dela, qual que é a expressão corporal dela também, que é muito importante. Então, eu dei diversas dicas aqui para vocês. Espero que vocês tenham absorvido tudo. Espero que vocês possam ter um vocabulário ativo a partir de agora, que você possa olhar para alguma notícia em espanhol, que você possa ler algum livro, que você possa pegar alguma série de Netflix, assistir ela e poder prestar atenção em elementos que você não sabe, para você poder reforçar esses elementos que você não sabe, para que isso daí se torne o seu vocabulário ativo. Transformando isso no seu vocabulário ativo, quer dizer que você está estudando com muita eficácia e que você está treinando da maneira que é correta, ou seja, que é treinando, beleza? Eu gosto bastante de sempre reforçar que aprender uma língua não é algo que cai do céu, mas sim é algo que demanda esforço de todas as pessoas, tá certo? Se você se esforça, ótimo, você vai aprender. É muito bom. Se você não se esforça, eu tô dando ótimas dicas aqui para você se esforçar. Então eu espero que vocês possam se esforçar